Muitas pessoas até questionam, né? O que o biomagnetismo pode tratar? O biomagnetismo pode tratar muitas coisas, né? Vocês estão vendo eu aqui mexendo com os ímãs, né? E é sempre a gente usando ímãs de polaridades opostas para a gente poder conseguir bons resultados. Então, seguindo aqui, né, eu acredito que essa técnica do biomagnetismo pode abrir o caminho para muitas pessoas. Porque o que eu tenho observado, eu vou contar para vocês como surgiu a ideia, né, primeiro, de eu fazer, por exemplo, esse SOS biomagnético, né? Aqui no caso tem 50 protocolos, onde uma pessoa não precisa saber de anatomia, fisiologia, ela vai conseguir resolver 50 tipos de queixas colocando ímãs, porque na verdade, aqui como vocês veem, né, tem os pontos preto e vermelho, e é onde eles vão colocar os ímãs preto e vermelho. E essa ideia surgiu com as minhas primas, com as minhas tias, que moram lá em Santa Fé do Sul, na divisa com Mato Grosso. Então, eles são sitiantes, moram em chácaras, moram em sítios. Para ir até um médico, tem que ir até Barreto, Ribeirão Preto. São 2 horas, 3 horas de viagens. E cada vez que eu ia viajar, eu levava um par de ímãs e deixava com as minhas tias, com as minhas primas e falava para elas, né? Olha, o dia que você tiver alguma queixa, você me liga e eu te falo onde você vai colocar o ímã. E elas me ligavam falando, né? Ah, olha, eu estou com cólica, eu estou com dor de cabeça. Ah, o Antônio machucou o ombro. A outra está com endometriose, está com dor no joelho. E eu ia falando aonde elas iam onde elas poderiam colocar esses ímãs. E de repente me deu esse estalo. Falei, poxa, por que não fazer um manual simplificado para chegar ao maior número de pessoas possíveis? E foi aí que nasceu o SOS biomagnético, que ele já vem com um par de ímãs, né, para você colocar aonde é necessário. Com o passar do tempo, nós fomos mentalizando o que mais que a gente pode fazer para facilitar a vida das pessoas. Então foi aí que vieram, né, os cursos digitais, que são vários que existem na nossa plataforma, né? Uma das coisas que a gente sempre pensou, né, eu, o Bruno, né, a minha equipe, é, que em cada casa possa ter um terapeuta. Então, você pode ser o seu autoterapeuta, você pode colocar os ímãs em você mesmo, por exemplo. Vamos colocar aqui no ponto da TM, no ponto do zumbido. Então, você pode colocar os ímãs no seu corpo e já obter um bom resultado. Um bom não, um excelente resultado. Porque eu vejo, por exemplo, a gente às vezes esquece, né, o que a gente é capaz de fazer, né? Então, por exemplo, esses dias eu estava com ATM, né, com dor aqui, o meu dente do siso tinha se movimentado, que eu ainda tenho meus 4 dentes do siso, e a dentista falou, olha, você está usando a plaquinha? Eu falei, putz, odeio a plaquinha, eu joguei fora, nem tenho mais a plaquinha. Ela falou, vou mandar fazer outra. Eu falei, nem faz que eu não vou usar. Aí que muitas vezes a gente esquece, então acabei lembrando, né? Então eu vou começar a tratar a minha ATM. E aí eu comecei a colocar, e é muito curioso que eu percebi que quando eu ia dormir, eu sentia mesmo que eu ficava com as mandíbulas travadas. E eu coloquei 2 dias, e eu já sinto a minha mandíbula mais solta. Eu já não acordo mais com dor de cabeça e nem com a mandíbula travada. Então, muitas vezes a gente esquece, né, do que a gente é capaz de fazer. Por exemplo, no Dia das Mães, a minha filha passou a tarde inteira acamada. Quando eu fui ver, ela estava toda empipocada, toda vermelha. Eu falei, meu Deus, está com dengue, né? E a gente esquece das possibilidades. E aí ela, mãe, me leva lá no pronto-socorro. Levou no pronto-socorro, o médico achou que era dengue hemorrágica, porque o dente dela estava sangrando, mas sangrando porque ela escovou com força, né? Conclusão, ficou 2 dias lá e o médico não queria mandar ela de volta. Falei, não é possível. Ela, mãe, eu estou bem. Eu falei, bom, tudo bem. Aí a gente lembra, né? Poxa, eu trato tantas pessoas com dengue. A maioria das pessoas, quando vem com esse sintoma da dengue, ela deita na maca, eu coloco os ímãs, depois de 20 minutos, meia hora, passou a dor no corpo, passou o mal-estar. Falei, caramba, como a gente esquece. Aí eu falei assim, bom, tudo bem,
tudo bem, e vamos fazer com que dê resultado para minha filha também. Acabei colocando também na minha filha. E aí isso faz com que a gente se sinta assim super feliz, né? Eu gostaria que vocês escrevessem aí qual é a maior queixa que você tem aí na sua família. É a parte emocional, é a parte de falta de energia, é alguma dor, é diabetes. Eu tenho percebido que muitas pessoas com falta de memória, com a glicemia toda alterada, a pressão arterial toda alterada. Escreve aí para mim, que eu quero saber o que anda acontecendo com você, para ver se, né, se realmente o biomagnetismo entra aí nas suas queixas, se você pode usar esses ímãs aí. Um pouco da história, né, do biomagnetismo. Ele foi criado por um médico, né, infectologista mexicano, e esse médico, claro, né, que no início ele foi percebido, né? Ah, olha lá, ansiedade, pressão alta, eu acho que a maioria, dores, falta de energia. Nossa, eu estou vendo aqui os comentários. Dor nos joelhos, diabetes, pressão alta, é o que eu falo, viu? A maioria das queixas são essas que estão aí embaixo mesmo, né? Coluna, falta de memória, o pulmão. Que incrível, né? Incrível. Olha, depressão, ansiedade, falta de energia. A maioria entra depressão, ansiedade. Nos tratamentos que eu faço diariamente, é o que mais aparece no meu dia a dia, é a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, insônia. E é muito interessante que eu estava comentando aqui com os rapazes, né? Que muitas vezes a gente acha que é insônia e de repente é o fígado, né? Você come alguma coisa que não caiu bem, uma fritura, ou passou muita raiva, né? Porque né, ele estava me perguntando o que é que mais faz com que o corpo fique doente, né? Em primeiro lugar, já tem um monte de gente que vai ficar muito brava comigo. Primeiro lugar é o açúcar. Então você que gosta de muito chocolatinho, coloca muito açúcar, você vai ver que o corpo vai ficar muito ácido. E a segunda causa é a parte emocional. O açúcar ainda você pode escolher, né, entre tomar com mais açúcar ou com menos açúcar. Mas acho que a pior coisa que tem é a parte emocional, porque a parte emocional você não escolhe a emoção. Não adianta eu falar para você, não fique com raiva, não fique triste, não fique ansioso, ai, deixa para lá, esquece. Impossível, impossível. Nós não conseguimos administrar as nossas emoções. Por, quando você menos imagina, você fala assim: ah, eu sei administrar sim, eu levo tudo numa boa. Quando você menos imagina, lá está você passando por uma situação. É aí que o seu sangue fica em desequilíbrio de pH. Dependendo da emoção, ele vai afetar um órgão. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui para vocês saberem, né? Por exemplo, você fica triste, uma somatória de tristeza vai afetar os seus pulmões e o seu intestino grosso. Então, bronquite, renite, sinusite, alergia, sentimento de tristeza, aquela craqueladinha aqui na parte do rosto, o intestino preso, tem a ver com a emoção tristeza. Então, é uma somatória, né? Muitas vezes funciona assim: você passa por várias situações de tristeza, aí você fala, poxa, mas eu nunca tive bronquite, agora eu tenho, nunca tive renite, agora eu tenho. Nós vamos tratar também, olha só, olha lá, estou com má circulação, à noite acordo com formigamento no abdômen e me viro muito, pressão alta e tireoide. Tireoide também é uma das coisas que eu tenho percebido bastante, né? Ó, vou dar um exemplo para vocês da tireoide. O meu sogro, né, ficou viúvo faz 2 meses e ele estava começando a perder muito peso, perdendo peso, massa muscular, fraco, começou a andar de bengala. E a gente falando com ele, né? Come mais, vamos fazer exercício, está se debatendo bastante, né? Ó, vocês estão vendo aí as terapias, né? Pelo mundo afora, por onde eu fui, né? Eu fui para a China fazer a especialização, fui lá para a Bolívia fazer, na China, acupuntura, né? Como eu falei para vocês.
E lá na Bolívia, fiz o biomagnetismo e a liberação emocional, né? Então, tudo isso que eu fui aprendendo durante o mundo, né, no mundo, porque eu faço porque eu amo, porque eu gosto, né? Ninguém me força aí, né? E depois observando o meu sogro, né, que estava muito minguadinho, e eu falei assim, seu João, vamos fazer um rastreio, vamos ver o que o senhor tem. E foi assim incrível, né? Eu acho muito interessante, primeiro porque o meu sogro acredita em mim, nas minhas terapias, o meu marido também, e eu vou contar para vocês que o meu marido melhorou muito das questões que ele tinha, que era relacionado à coluna, já tinha operado 2 vezes da hérnia, e com isso, e com os ímãs, a gente conseguiu resolver. E no caso do meu sogro, que ele estava magrinho, 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 eu comecei a colocar o ponto, é só colocar aqui, ó, na região da tireoide. Olha que simples, ficar meia hora com isso daqui já resolve. E ele começou, então, ele falou, nossa, Cláudia, não é que agora tá me dando mais fome, estou sentindo minhas pernas mais fortinha também? Ele tem 90 anos, é uma gracinha, é uma benção, né? E uma outra coisa que vocês vão ficar assim de queixo caído. Faz acho que uns 10 anos, acho que vocês nunca, algumas pessoas não ouviu dizer que existe também aneurisma abdominal. E ele está com aneurisma abdominal. E aí eu falei para ele, isso já faz já há muito tempo, 6 anos, 7 anos, talvez mais. Falei, seu João, pega um ímã, coloca em cima da sua artéria, onde está, o médico deve ter mostrado para o senhor, coloca o ímã preto nessa região e coloca o vermelho na região dos rins. Então ele pega os ímãs, coloca enquanto ele está vendo televisão, porque depois do almoço é dormir no sofá vendo televisão. E aí ele fica lá 1, 2 horas. Conclusão, já está estacionada para menos. Isso que é bacana, você dá condições de saúde para as pessoas que você ama. Né? É bem provável que se ele não tivesse colocado os ímãs, provavelmente já teria estourado essa artéria abdominal, essa aneurisma abdominal. Se nós não tivéssemos feito também o rastreio nele, né? Amanhã eu vou ensinar vocês a fazerem o rastreio. E vou ensinar também sobre bioenergia. Hoje eu vou ensinar já um pouquinho e amanhã você com uma outra pessoa aí do lado, você vai ver como que é incrível também, né? E agora eu gostaria de falar para vocês, né, o que mais encanta vocês no biomagnetismo, né? Eu queria saber também se aí tem alguém que já passou comigo ou se já passou com algum outro terapeuta de biomagnetismo, se já usou os ímãs algumas vezes, vai me contando aí, tá? Algumas pessoas me perguntam se existe alguma contraindicação para usar os ímãs, né? Então eu vou falar para vocês as possibilidades do biomagnetismo, olha lá, aí do lado. Como ser um agente de cura dentro da sua casa. É isso que você vai aprender agora. Vou falar para vocês. Bom, primeiro nós vamos usar sempre um par de ímã, sempre com polaridades contrárias. Uma outra coisa que é fantástico, esses ímãs aqui têm vida permanente. Se você não perder esses ímãs, você vai ficar com eles assim a vida inteira, né? Então, um par de ímãs você vai tratar uma coisa de cada vez. Com 2 pares de ímãs, 2 coisas de cada vez. Se você tiver 10 ímãs, são 5 pares, você consegue tratar um monte de outras queixas ao mesmo tempo, não é? Seguindo aqui, olha, aí as pessoas também perguntam, né? Mas eu fazendo biomagnetismo, eu posso levar a vida normal, fazendo tudo que eu faço e tudo mais? Bom, eu sempre comento com as pessoas, né? Olha lá, ó, já usei na minha mãe e se curou de uma alergia terrível. Olha que legal. Olha que bacana vocês verem aqui embaixo esses comentários. É muito, para mim é muito gratificante, sabe? Porque a sensação que eu tenho que é tipo uma missão de eu passar para o maior número de pessoas essa possibilidade de você poder ter uma ferramenta tão barata, tão simples para você poder usar.